Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Direito Penal. Nós já nos conhecemos, eu sou a professora Débora Botan. Nós estamos agora na aula de hoje inaugurando, um novo capítulo para estudarmos no nosso Código Penal. Hoje nós vamos inaugurar um capítulo chamado Teoria das Penas. É isso mesmo. Nós vamos dar início agora ao estudo das espécies de penas admitidas no sistema penal brasileiro, bem como essas penas são aplicadas diante de um caso concreto. Então nós vamos estudar agora o artigo 32, 33, 34, 35, 36 e seguintes. E logo chegaremos no artigo 59 do Código Penal, que diz respeito à dosimetria da pena. Como que o juiz faz o cálculo da pena? O que o juiz leva em consideração para aplicar uma pena de 30 anos, de 20 anos, de 40 anos, de 100 anos, ok? Então agora inauguramos teoria das penas, ok? Antes de iniciar a aula, quero mandar um abraço pro Javier Leandro Vieira. Javier, nosso querido aluno aqui do LAC, nós mantemos contato fora da sala de aula, Conversamos muito sobre os editais que ele está buscando para prestar concursos, discutimos questões. Um grande abraço pro Javier Leandro, de Campina Grande, Paraíba. Abraço, viu, Javier? Continuo à disposição de você para quaisquer esclarecimentos referentes aqui ao nosso queridíssimo direito penal. Então, sem mais delongas, vamos então abrir o nosso código no artigo 32. É um artigo muito simples de ser compreendido, o artigo 32, ok? O que o artigo 32 fala, professora? Ele fala para nós quais são as espécies de penas admitidas no sistema penal brasileiro. Ele vai falar para nós que as penas são privativas de liberdade, restritivas de direito e multa. É esse o recadinho do artigo 32 do nosso Código Penal. Pois bem, vamos lá. Nas considerações iniciais. Como sabido, o direito penal, ele não apenas descreve as condutas criminosas. Além de descrever as condutas criminosas, ele também apresenta o que? Uma sanção penal. Então, como estão descritas as condutas criminosas? Primeiro eu tenho a descrição da conduta e logo abaixo uma pena para aquele crime. Então, descrição da conduta criminosa e logo abaixo uma pena para aquela conduta. Então, olha só, o direito penal não apenas descreve o comportamento criminoso, como também impõe uma pena, ele impõe uma sanção criminal. E as penas, elas são de três espécies, a saber, nós temos as penas privativas de liberdade, ok? Que são executadas nos regimes fechado, semiaberto e aberto. Nós temos também as penas restritivas de direito, que não tolhe a liberdade do agente, que compreendem 5. São prestação pecuniária, perda de bens e valores, prestação de serviço à comunidade, interdição temporária de direitos e limitação de fim de semana. Por último, nós temos a pena de multa, também conhecida como pena pecuniária. Então, o artigo 32 do Código Penal disciplina. As penas são, quais são as penas? Privativas de liberdade, restritivas de direitos e uma pena de multa, também conhecido como pena pecuniária. Agora, olha que bacana, pessoal, olha que interessante. Se vocês forem no Código Penal, parte especial, vocês lerão a conduta criminosa e logo abaixo a pena. Só que quando vocês forem fazer essa leitura, vocês não encontrarão previsto na sanção penal as penas restritivas de direito. Não. Quando nós lemos as condutas criminosas descritas no Código Penal, nós encontramos apenas duas espécies de sanção penal ali previstas. Quais são essas espécies? Privativas de liberdade e multa. Por que então, professora, que não tem previsão expressa na sanção penal a pena restritivas de direito, já que ela é uma pena? Porque as penas restritivas de direito, elas são de caráter substitutivo.
As penas restritivas de direito, elas não são autônomas, como as privativas de liberdade e as penas de multa. As penas restritivas de direito, elas substituem as penas privativas de liberdade. Então, nas previsões legais, nós temos apenas o quê? Penas privativas de liberdade e pena de multa, certinho? Então, vocês não vão encontrar uma sanção penal, né? Descrição da conduta criminosa, abandono de incapaz, pena. Vocês só vão encontrar pena, reclusão ou detenção, né? Que diz respeito à privativa de liberdade. Então, vai estar lá pena, reclusão e detenção de 1 a 5 anos e multa. Ou pena de reclusão ou detenção, mais multa, ok? Então, as possibilidades que nós temos é encontrarmos as penas privativas de liberdade previstas de maneira isolada, ok? Ou privativa de liberdade prevista de maneira cumulada com a pena de multa. Ou vamos encontrar também a pena privativa de liberdade alternativa à pena de multa. Então, há crimes que eu vou ter previsão apenas de privativa de liberdade. Há crimes que eu vou ter previsão como sanção privativa de liberdade mais multa. Ou privativas de liberdade ou multa. Nós nunca encontraremos no Código Penal uma sanção penal que prevê uma pena restritiva de direito. Por quê? Porque as penas restritivas de direito, elas não são autônomas, elas são substitutivas. Elas substituem as penas privativas de liberdade. Então, a saber, são 3 as espécies de penas, ok? Muito bem. Então, as privativas de liberdade, né? Elas se apresentam em penas de reclusão e detenção. No próximo artigo, artigo 33 do nosso Código Penal, nós vamos explorar mais, tá? Reclusão e detenção. Porque toda pena, vocês já vão ver daqui uns 2 slides, que toda pena privativa de liberdade tá lá, pena. Na frente de pena vai ter reclusão de 8 a 20 anos. Ou pena, detenção de 1 a 4 anos. Então, as penas privativas de liberdade, ou elas são de reclusão, ou elas são de detenção. As penas de reclusão, elas são cumpridas nos 3 regimes. São inicialmente cumpridas nos regimes fechado, semiaberto e aberto. Tá? As penas de detenção são cumpridas inicialmente nos regimes semiaberto e aberto, ok? Então, reclusão, se o crime é apenado com reclusão, o agente pode iniciar o cumprimento da pena nos regimes fechado, semiaberto e aberto. Se a pena for de detenção, o agente pode iniciar o cumprimento da pena somente nos regimes semiaberto e aberto. Preste bem atenção que nós estamos falando, ó, iniciar o regime de cumprimento. Por que a senhora está falando assim, professora? Iniciar o regime de cumprimento. Porque o cumprimento da pena aqui no país, no Brasil, ele se dá de maneira progressiva, ou seja, o agente pode iniciar o cumprimento da pena no regime semiaberto, depois migrar para iniciar o cumprimento da pena no regime fechado, depois ele pode migrar para o semiaberto e em seguida migrar para o aberto. No crime apenado com detenção, ele não inicia o cumprimento da pena no regime fechado, porque a detenção ela é destinada a crimes menos graves. Ok? Então, se o crime é penado com detenção, o agente inicia o cumprimento da pena no regime semiaberto, podendo migrar posteriormente para o regime aberto. E aí você me pergunta, professora, tudo bem, é um crime apenado com detenção, ele inicia no regime semiaberto. E se ele não se comportar no regime semiaberto? Se o regime semiaberto se mostrar insuficiente para ele, neste caso, eu posso, por meio da regressão, encaminhá-lo ao regime fechado, ok? Mas no crime apenado com detenção, ele só pode ir para o regime fechado depois que inicialmente ele
cumpriu a pena no regime semiaberto. No crime de detenção, ele não pode, inicialmente, não pode de cara já começar a cumprir a pena no regime fechado, beleza? Nós vamos ter mais desdobramentos disso no artigo 33. Então, as penas privativas de liberdade, elas são penas de reclusão e detenção. E a prisão simples, professora? A prisão simples, galerinha, está destinada para as contravenções, ok? Pela Lei 3688 de 41. Aquele que pratica crime, não cabe prisão simples, tá? Segunda espécie de penas são as restritivas de direito, descritas no artigo 43, prestação pecuniária, perda de bens e valores, prestação de serviço à comunidade, interdição temporária de direitos e limitação de fim de semana. E a pena de multa que está disposta no artigo 49 do nosso Código Penal. Certo? Nós vamos, em tempo oportuno, explorarmos as privativas de liberdade de maneira detalhada, bem como a pena de multa, ok? Quando nós falamos em teoria da pena, nós estamos falando de imposição de um castigo àquele que pratica uma conduta criminosa. Todo aquele que viola o estatuto repressor, ele está o quê? Ele está diante do Estado, né? A fim de receber uma pena, a fim de receber um castigo, a fim de receber uma sanção, uma reprovação da sua conduta. E como que o Estado reprova a conduta daquele que pratica um crime? Por meio de uma pena, por meio de uma sanção penal, ok? Então a pena, né? Ela reúne o que, professora? O que a pena representa? Quais são os elementos da pena, dessa sanção penal? A pena, ela representa um castigo, uma reprovação, um castigo, uma sanção, uma penalidade àquele que praticou um crime. Ela representa um castigo acompanhada de intimidação. Olha, eu vou castigar você, lhe dar uma sanção penal, a fim de intimidá-lo, a fim de que você não volte a praticar este crime. Então, a pena envolve castigo, intimidação, reafirmação do direito penal. Ou seja, olha, o direito penal está presente, ele está vivo. Praticou uma das condutas descritas no Código, vai ser-lhe aplicada uma sanção penal. Quando for o caso, a pena ela também envolve o quê? O recolhimento do infrator ao sistema prisional. Quando for uma pena privativa de liberdade, vai haver também o recolhimento do infrator a uma penitenciária ou a uma colônia agrícola, certo? Só que o direito... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para convidar vocês a estudarem conosco para o concurso da Secretaria de Justiça do Estado de Sergipe, Sejuc Sergipe 2018. São 100 vagas para o sistema penitenciário. Nós aqui da La Concurso preparamos um curso super atualizado, um curso super competitivo por apenas 10 parcelas de R$30. Este curso, nós estamos tratando ele com prioridade aqui na La Concurso, um curso muito competitivo, um curso que eu tenho certeza que vai fazer a diferença. Olha só, essa videoaula que você assistiu no YouTube é apenas 30% do total de aulas. A gente colocou uma playlist aí de 60 vídeos apenas para este concurso. Mas esse curso, com 10 parcelas de R$30, você pode assistir mais de 110 aulas aqui na La Concursos e mais a nossa turma Personal Coach. Se você fizer o Personal Coach, se você cumprir as suas metas de todos estudos, tenho certeza que ficará muito competitivo. Espero vocês aqui na LAC, acesse laconcurso.com.br. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.